Olá, prezados alunos, prezadas alunas, e para você que está nos ouvindo hoje, tenho aqui o prazer de receber e trazer também para vocês André Correia, diretor acadêmico da Gran Faculdade, para tratarmos juntos aqui, André, de um tema maravilhoso. Quando nós falamos em retenção e aquisição de talentos, nós estamos falando de uma tendência agora de 2024. Quero te agradecer, André, por você estar aqui, por nós falarmos sobre esse tema, por você ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo, André. Obrigado, professora Elaine. Um prazer estar aqui com você, bater um papo, conversar com os nossos alunos. Acho que é uma oportunidade ímpar que a gente tem aqui de falar sobre um assunto, um tema tão relevante, né? Exato. E, gente, aproveitem, porque olha só, André é diretor acadêmico, ou seja, experiência e expertise em aquisição e retenção de talentos não falta. São anos na área de gestão. Então, o que nós podemos bater um papo sobre isso hoje, André? Claro. E você trazer aqui para os nossos alunos e para todos os nossos espectadores que estão nos ouvindo? Porque quando a gente fala em aquisição e retenção de talentos, André, eu estava lendo um artigo da CNN, agora do final de janeiro, e ele dizia que nós tivemos agora, no final de 2023, uma taxa média de desemprego mais ou menos aí de 7,8. Digamos que seja aí eles comentaram uma das menores aí nesses últimos 10 anos. Mas também teve um ponto de atenção. Isso não significa que nós estamos no Brasil em crescimento pleno, em crescimento prolongado. Nesse sentido, a Associação Brasileira de Recursos Humanos diz o seguinte para as grandes empresas, médias e pequenas empresas: se nós não estamos num crescimento contínuo ainda e temos que ter um ponto de atenção, a atenção junto à aquisição e retenção de talentos é importante para as empresas. Você consegue, André, nos trazer assim alguns insights sobre o que você vislumbra sobre esse tema e o que você já vivenciou para realmente nos dizer isso é uma tendência? Realmente em 2024 os gestores estão atentos a esses talentos justamente então para aqueles que estão buscando para a área de gestão e negócios? O que a gente pode trazer? O que você pode trazer de dica para quem está nos ouvindo, André? Um tema bem complexo, né? Interessante. Eu acho que tem várias interpretações, mas eu acho, assim, primeira coisa, um ponto de atenção a gente identificar o profissional. Eu acho que a atração ela precisa ser uma atração muito, muito séria, né? Para além das questões das competências, né? Das competências técnicas, das competências comportamentais, entender se essa pessoa, esse candidato, nessa fase de recrutamento, se ela tem fit, né, com a empresa, se ela está aderente ali aos valores. Acho que é sempre muito importante, porque a atração e a retenção ela precisa acontecer de uma maneira natural. Né? Não adianta você pensar que apenas é um salário ou apenas um benefício, que isso vai reter o seu talento, né? E esse movimento de turnover, de ficar trocando funcionário, também não é saudável, tanto para o profissional, porque ele está num aprendizado, numa crescente, numa evolução, como também para a empresa, porque até trocar Isso é custo, né, André? Exatamente, custo, tempo, enfim, e uma energia, que hoje em dia, cada vez mais, a gente precisa ficar atento a isso. A pessoa tem que ter uma sinergia com o propósito da empresa, ela tem que se sentir pertencente, né, àquele movimento, trabalhar feliz, né, aquela coisa de você acordar e falar assim, cara, que bom que eu tenho esse lugar para trabalhar, esse ambiente para trabalhar. A gente passa muito tempo dentro da empresa, seja você trabalhando em home office, você trabalhando no escritório, enfim. Mas é um tempo de dedicação muito grande. É muito grande. E que você precisa aproveitar esse tempo não só para conquistas, isso eu gosto de dizer, porque eu acho que isso pautou muito a minha vida profissional. E eu observo muito isso quando a gente está passando por alguns processos seletivos. Se a pessoa está com os olhos brilhando, porque
Quando os olhos brilham e ela tem vontade de fazer, perceba, não é apenas por uma questão profissional, não é apenas por conta da empresa. Sim. Não é uma entrega para a empresa, é uma entrega para ela também, porque ela está tendo a oportunidade de se construir profissionalmente. Sim. E aí, olha que importante isso que eu estou dizendo, porque quando você está num processo de atração, né, num processo seletivo lá, olhando o currículo da pessoa, você muitas vezes tem a oportunidade de entender quais foram as experiências, as vivências que ela tiveram, que só tem quando ela quer fazer, quando ela se desenvolve. Então perceba que isso é uma relação que se retroalimenta, que se ajuda mutuamente. Então acho que eu destacaria primeiro esse ponto. Identificar a pessoa certa para aquela posição, olhando as competências técnicas, as competências comportamentais, entender como é que ela reagiria, se é condizente com os valores, com o fit cultural da empresa, de como a empresa ela age, para que você não tenha depois que ter... De repente é um processo de ganha-ganha, né? Tem que ser. Se não for, não é saudável. Esse processo precisa ser um processo de ganha-ganha. De ganha-ganha. Que legal, André. Olha só, trouxe aqui para nós aqui alguns insights, algumas questões relevantes aí nessa experiência ao longo de muitas contratações, né, André, de retenção, de muitos colaboradores aí que realmente querem ter esse brilho e tem esse brilho nos olhos que o André nos trouxe. E André, me diz uma coisa, quando nesse bate-papo que a gente está tendo, teve um momento que você falou ali sobre a questão de que você olha ali as competências, né, daquela pessoa também, tem essa questão daquele currículo, né, do que a pessoa vai estar ali expondo. Então, essa educação e formação hoje para os nossos alunos, né, você como líder, como diretor, no olhar, né, nessa tendência para uma aquisição de um talento, o que você olha nesse currículo, né, vendo essa questão da educação e formação? O profissional ele precisa entender que o aprendizado ele é contínuo, né? Antigamente você tinha lá aquele conceito, a pessoa terminava a faculdade ou fazia uma pós e acabou. Não, a gente está vivendo um mundo que está constante transformação. Sim. A todo momento. Então o profissional ele precisa estar sempre se atualizando, sempre se conectando, certo, né? Sempre pensando em como ele vai dar o próximo passo. Ele não pode estagnar no tempo, né? Isso de uma maneira muito natural. Eu acho que ter essa percepção de que o aprendizado ele não acaba, ele é um processo contínuo, acho que esse é um primeiro ponto a ser observado. O segundo é o interesse. Eu acho que o profissional ele precisa ser interessado, sabe? Ter vontade, ter gana. Volto a dizer, eu acho que é a oportunidade que enquanto o profissional, as pessoas têm de se desenvolver, de desenvolver habilidades, isso é muito importante. E o terceiro ponto, que eu acho também que é um fator que eu observo muito, é a pessoa ter uma maleabilidade, uma flexibilidade, né? Eu diria até de ser um coringa. A gente está numa sociedade que, se você não souber ler e se adaptar aos cenários, você tende a ficar frustrado. Acho que você tende a ficar com dificuldade de se encaixar. A gente vive em uma sociedade, em organizações muito dinâmicas. Então você precisa saber flutuar sobre isso, precisa entender, saber quais são os contextos que como você vai agir, como você vai articular as suas ações, criar as suas parcerias. Eu acho que também ter essa leitura, ter essa flexibilidade, essa maleabilidade, eu acho que é uma competência também muito importante para os dias de hoje. E vou te dizer, André, sabe que isso que você está comentando exatamente está indicado numa das tendências para 2024? Porque justamente essa questão de você estar não só geograficamente, quando a gente fala assim, disponível, né, para que realmente você possa internamente também ter essa maleabilidade de estar entre os setores, de você poder essa tranquilidade, de você ter um colaborador que possa sair em férias, e você
ter a sequência de tudo caminhando de uma forma, né, com autonomia. Então, isso é uma das tendências, né, que realmente, isso que você falou, é observar essa flexibilidade, né, não só geográfica, mas interna dentro da organização. E como diz você, não importa se é presencial, se é híbrido, se é remoto, o que importa é você transitar e ter realmente um conhecimento amplo sobre aquilo que você quer. Dentro da área de gestão e negócios, aqui já para a gente ir para o nosso encerramento do bate-papo, essa é uma grande tendência, porque a área de gestão e negócios, André, ela é uma área ao mesmo tempo grande, mas ao mesmo tempo ela tem uma sincronia entre a área da administração, a área contábil, a área econômica, a área financeira, a área de marketing, logística, processo de... Enfim, nós temos várias áreas dentro da grande área de gestão e negócios que, se nós olharmos, quanto mais flexibilidade, quanto mais adaptabilidade você, né, que está aí nessa questão da carreira, buscando esse profissional realmente aí dentro de uma grande empresa, é importante prestar atenção nessa tendência que tem tudo a ver com o que o André nos trouxe hoje. Certo, André? Exato, exatamente. Você quer deixar algum recado para a gente poder finalizar essa live de hoje? Olha, eu primeiro quero agradecer, né? Agradecer novamente, é sempre uma oportunidade ímpar, incrível, e que pode me convidar outras vezes. Que legal. Sinto honrado. Está anotado. Sinto honrado e muito feliz de poder conversar com os nossos alunos. Desejar sucesso, persistência nos estudos. Acho que sempre a gente precisa desejar que os desafios, as dificuldades, elas vão acontecer em todas as fases da sua vida. Então, a gente precisa, às vezes, entender que, como se a gente estivesse passando num corredor polonês. Quando as coisas estiverem difíceis, você se protege aqui e atravessa, não para, continue, porque se você parar, tem outra pessoa te superando. E tente sempre fazer o melhor que você puder fazer, seja onde você estiver. Crie relações fortes com as pessoas. E eu tenho certeza que, unindo a educação que o GRAM fornece, né, e o desenvolvimento dessas habilidades, e volto a dizer, né, essas habilidades que não permeiam apenas as questões acadêmicas, mas também as questões comportamentais, sempre muito importante. Você está sempre se atualizando e desenvolvendo, né, as possibilidades que a vida te permitir. Então aproveita sempre essas oportunidades, siga em frente, que vocês vão ter muito sucesso na carreira de vocês, não tenho dúvida disso. Gente, muito obrigada. Vejam e revejam essa live, anotem todas as dicas, isso é muito importante para que vocês possam aí ter sucesso. Muito obrigado e até breve. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.